Porque aqui é o nome, sem esse fone de ouvido aqui, a gente não consegue pegar legal. Faz. O meu é aquele problema de junta. Vamos começar? Está na hora da prece. Eu faço a prece, pode deixar. Tudo bem. Tem uma página aqui, eu falei aqui. Lê. Você faz. Eu vou ler só. Geralmente aqui que se utiliza dos bens da terra para viver é respeitado pelo seu comportamento. Se torna credor de uma assistência constante. Aquele que se utiliza do trabalho para viver não estimula a subversão. Chico Xavier. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais esse momento. Que possamos todos nós ter nessa noite os bons, a boa ajuda dos nossos amigos espirituais para nos ajudar a melhor interpretar, compreender os textos que vão ser lidos. Pedimos também, Senhor, por todos do grupo, os presentes, os ausentes, os que virão, os que não poderão vir, que estejam onde estiver, também recebam estas vibrações de paz que reinam aqui neste momento. Mas não queremos pedir só por nós, Senhor. Queremos pedir por todos, toda a humanidade, por todos os nossos irmãos, por todos os lugares do mundo, onde reina a dor, o sofrimento. Pedimos que o Senhor ajude a todos, cure todos, porque realmente somos uma humanidade que precisa muito de Ti, do médico das almas, do grande médico das almas. E é por todos nós que pedimos, Senhor, os doentes, os que estão com problemas mentais, os que estão com problemas financeiros, que estão com pensamentos de ódio, de raiva, os que estão com problemas na área sexual. Enfim, pedimos por muitos, muitos e muitos. E sei que a sua misericórdia vai alcançar todos. E desde já pedimos aos nossos irmãos espirituais que nos ajude aqui no nosso estudo que vamos começar agora. E que o Senhor também abençoe a todos esses espíritos amigos que vêm aqui aprender conosco. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Boa noite. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Afrânio. Tudo bem? Buenas noches, senhoras. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Conselho. Boa noite, Conselho. Buenas noches, senhoras. Peraí, deixa eu dar uma limpadinha aqui, que tá dureza esse óculos. Tem uma microfonia ali. Tem? É o meu? Será o meu? O meu não é. Eu só tô com um ligado, eu tô com o fone. Estão me ouvindo? Sim. Eu estou ouvindo. Gente, eu vou sair. Tá ruim? É que eu estou ouvindo. Não era o meu, não. Não. Continua ouvindo a microfonia? Não. Continuo. Agora, continua. Eu acho que era da Conselho. Eu estou me ouvindo assim. De uma forma absurda. Deixa eu ver se sou eu, peraí. Alô? Melhorou.
Alô, alô, alô. Estão me ouvindo aí, vocês? E Tô. agora, melhorou? Porque eu estava ouvindo a minha voz. Exatamente, eu também. E agora? Acho... Agora Melhorou, eu acho que Elisa. melhorou. Eu acho que era você. Acho que é Era você. você, Elisa. Melhorou todo mundo. Não sou eu, não. Isso é Tô com Carmen, fone isso é no Carmen. ouvido, tô com o mesmo aparelho. Melhorou sempre. todo mundo. Buena Bom, gente, señorita, lá em olha só. Espanha. Que coisa. Bom, hoje o estudo, olha só, eu abri aqui no capítulo 7 e estava lá 11/2. Só que eu não prestei atenção do céu, mas hoje é dia 10. Será que eu marquei errado? 11/2 de 2022, nós estávamos no capítulo 7, tá? Hoje nós estamos no capítulo 10, né? 11, sobre sexo. E o Evangelho é página 161, tá? É um parágrafo que começa. Lembremos, né? O meu é página 1, 61. dia 10 de 12. Peraí. Se vai voltar na 161, vai voltar lá em Lembremos? É Porque para mim página... parou no parágrafo A Construção da Felicidade, na página no meu 162. também. Está marcada a Constituição da Felicidade. Porém, dia 27/1/2023 está no Lembremos. Quer dizer, tem uma marca aqui, é a Construção da Felicidade Real, e tem outra marca no Lembremos. Então, eu acho que nós íamos voltar no Lembremos. Ia voltar no... Acho não. Voltar no Lembremos. Eu notei aqui. Ó. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Lembremos que nós vamos voltar. Pronto. Bom, agora está tudo bem? Está todo mundo ouvindo bem? Está tudo certo? Tudo mais de clique. Agora, ficou tudo na Espanha, é passado, esquece, toca o barco. Tá. Então vamos lá. No Mundo Maior, capítulo 11. Para quem tem o livro novo, a página 160. Para quem tem o livro antigo, 161. Nós estamos no parágrafo da página 160, é o terceiro parágrafo. Começa assim: lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor. Quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento? Não mais do que aparelhamento de exteriorização. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de exemplo às manifestações afetivas. O instrutor está nos mostrando que essa questão, conforme nós vemos, essa manifestação, né, é que nem, né, a manifestação sexual, as formas no corpo humano, é que nem a visão, né, que nem a audição, né, o cérebro para o pensamento. Tá? É um instrumento. É um instrumento que é o espírito que comanda. Tá? Nós achamos, às vezes, que... infelizmente, vai falar aqui mais na frente, grande parte da humanidade, né, não sabe disso, não tem nessa ideia. Né? Vai falar mais à frente. Né? E a gente, dentro das nossas convenções humanas, né, somente nessa normalidade aí que vai servir de tempo, de local para as nossas manifestações afetivas, né, o bom funcionamento, etc. Nas convenções humanas, que acho que está tudo meio dentro disso aí. E nós vemos esses problemas, né, não somente na rua, até nos casamentos. E quantos casamentos também, né, infelizmente, vão água abaixo devido a isso. Né? É uma coisa muito profunda, porque é justamente a falta de desconhecimento da palavra espírito, da palavra reencarnação, que há um total assim, apego às formas, né? Apego aos efeitos. Ninguém está preocupado com as causas. E devido a isso,
não entende o que está acontecendo e as convenções humanas se veem por bem acabar com isso, né? E até que o casal se separe, etc. Sem contar, isso eu estou falando da normalidade de um casamento perante as convenções humanas. Bem complicado. Afrânio, talvez não esteja. Eu acho, eu vou falar por mim pessoalmente, eu acho interessante até abordar. Lá no Missionários, o Alexandre, né, fazendo aquela apresentação com relação à glândula pineal, ele diz da importância da epífise, né, que é a glândula, né, responsável pela mediunidade, que ela segrega hormônio a partir de um determinado período, né, regulando aí, porque o médico da Terra ainda tem essa concepção que ela deixa de funcionar até os 14 anos de idade. Depois as coisas, né, sofrem uma série de modificações. Por que a gente está comentando isso? Só para enriquecer até a nível de conhecimento nosso. Mas é interessante, você acabou de comentar aí dos casais. Quantas pessoas hoje têm, homem principalmente, às vezes, vem ter problemas, porque, me perdoe, eu tenho que falar, tá? Não procura o médico para fazer exames de toque, né? Porque aquela... Oi? Alô? A Elisa falou? Poxa, meu filho ligou na hora errada. Meu filho ligou na hora errada, meu Deus, tanta hora. Depois eu falo, deixa eu falar com ele aqui, que há muito tempo que ele não fala comigo. Vai lá. Beleza? Oi. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Veja bem, está falando de amor. Só que a gente liga uma coisa a outra. O campo do amor é infinito em suas manifestações. Essa questão da relação sexual é uma das manifestações que faz muito bem, principalmente pela necessidade da manutenção das formas, ou seja, crescer e multiplicar. Né? Porque acho que Deus, na sua inteligência, isso é o Marco Aurélio sempre fala, tivesse feito sexo sem prazer, nós somos tão egoístas que ninguém ia casar, ia ter filho, ia ter nada. Né? Aí deu o prazer, que é justamente para a gente realmente encarar. Né? Mas isso faz parte, sim, claro que faz. É necessário, inclusive, faz parte do planeta Terra. O próprio Jesus fala, né? Não vim descrever as leis, fazê-las cumprir. E isso é parte das leis do planeta Terra. Relações sexuais para a procriação. Tá? Vamos lá? Por vezes, vigoram para muitos deles, temporariamente, os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Olha que legal aí. Quem se lembra da Alcilne? Quando ela vai reencarnar, o Artênio fala para ela, você, como todo mundo que nasce na Terra, as leis do planeta vão forçar a barra. Ela não podia casar com Pólux, né, que é com Carlos, o padre Carlos. Ela não podia casar com ele. Dentro do projeto reencarnatório dela, ela não podia casar com ele. Só que o Artênio fala, você, como toda mulher no planeta, sentirá necessidade e sede de ter filhos, ou seja, também o sexo faz parte. E está falando aqui, se obriga a longas fases de fome e sede do coração.
estudantes, devedores e missionários. Ela teve essa sede, essa fome e sede devido à missão. E ela suportou. Ela aguentou. Tá? Existem também outros missionários, o Chico Xavier. No Pinga Fogo é muito interessante, quando perguntam sobre a questão da homossexualidade, o Chico até fala isso, que existem pessoas que vêm, né, com o sexo invertido justamente por ser missionário. Ele era um. E é uma missão, conforme falou Artemio, dentro das leis do planeta, de atração do planeta, difícil de se cumprir. E existem os devedores. Se lembra do livro Ícaro Redimido, Elisa? Uhum. E o que aconteceu com o Santos Dumont? Conta pra gente. O que aconteceu? Ele se suicidou. Não, sobre a questão do sexo, não está lembrada, não? Ele não, eu não sei nem se dizer se ele era assexuado ou se o sexo dele não se desenvolveu, os órgãos genitais dele não se desenvolveram. Acho que era isso, né? Os órgãos genitais dele não se desenvolveram. Isso. Os membros eram pequenos. Ele não tinha condições. Quer dizer, ele veio como devedor, ele não veio como missionário. Missionário na questão do projeto, né, do avião, sim, mas como devedor, expiação, né? Que ele pode ter abusado, né, em outra encarnação. Eu não me lembro, que conta nesse livro mesmo, conta outra encarnação dele, de quando ele fez, teve a ideia dos canhões, não foi? Isso, aquela ideia mesmo dos canhões, que ele arrebentou com todo mundo. Eu não me lembro exatamente o que ele fazia além disso. Eu só me lembro que ele fez os canhões. É que quando ele viu dizimar a família dele, ele, né, bolou os canhões e acabou com aquela famosa Guerra dos 108 anos que tem na história. Foi ele quem acabou, né? Escraçalhando todo mundo. E aí acabou com um monte de vidas, né? Não foi só do que ele queria. Então, né, há uma exigência, assim, que está falando aqui sobre isso. Os devedores, às vezes, passam por isso. Não deve ser mole, dessa lei do planeta, né, passar por essa situação, né? Bom, mas é o que vai falar agora. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. A gente faz essa confusão, né? Liga tudo, né? O amor com isso. Não. Sexo. Sem sexo isso não existe amor. Isso faz parte, mas isso não importa. Não, agora, não pode ser tudo. O que vai falar sobre Jesus, né? Jesus não partilhou o matrimônio normal na Terra. Jesus não partilhou o matrimônio normal na Terra. E, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais. E, contudo, suas energias fecundantes renovaram a civilização, transformando-lhe o curso, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Nossa, extremamente poético. E isso é o verdadeiro amor. Porque no mundo dos espíritos, né, não é como a gente pensa aqui. Tá? O amor lá é essa coisa abrangente. Lá não precisa de sexo para a questão das formas, de multiplicação de forma. Ou seja, multiplicação das formas, multiplicação do povão aí, de nós, é justamente oportunidade de reencarnação para crescimento evolutivo, para evoluir. Então, Jesus nos mostrou até nisso, como é o verdadeiro mundo, a verdadeira vida. Nós estamos, né, numa passagem. Nessa passagem, nós precisamos disso. Também não deixa de ser um alimento. Mas o maior alimento é esse aí. Né? Volta ao capítulo 18 do nosso lar. Amor, alimento das almas. Nós ainda não entendemos isso. E, infelizmente, né, não é só nós, não somos só nós. Né? É muita gente ainda. Né? Vamos lá? Vamos. Simbologia sublime transparece da conduta do mestre, que desse modo
se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo-os ver que é possível cooperar na extensão do infinito bem, amando e abnegando-se, com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados, segundo os caprichos próprios. Ele ensinou com amor abrangente, né? Não é aquele amor nosso, cheio de capricho, cheio de vontade, cheio de imposições, nada disso. E cada dia que passa, né, a gente pensa que não existe, essa força cresce no mundo. Porque é aquilo que a gente sempre fala. Hoje eu fui almoçar, quase que eu paro o meu almoço no meio, gente. Eu não vou falar qual canal de TV, não. É um canal que não deveria, de forma alguma, falar de violência. O cara falou tanto de violência que eu não aguentei, eu quase que paro de comer e saio. Lógico que eu não sou nem não, espírito evoluído, não, mas quando ele falou, sei que educação é necessária, mas o governo tem que investir mais em segurança, né, para acabar com esse estereótipo, que sem segurança não tem educação. Me deu vontade de parar, largar meu prato e ir embora. As coisas se inverteram, né? Quer dizer, sei aonde nem quando, mas se inverteram. Então, a causa disso tudo é a educação. Eles estão querendo corrigir o efeito. Não, vai deixar para lá. Então, é isso aí. É isso aí. Dentro da nossa concepção, totalmente invertida, está por aí o negócio. Tá? O amor para a gente é sexo, tá? A segurança é mais importante que a educação, e assim vai por diante, né? Valores invertidos e, de novo, repito, desconhecimento lá fora de muita coisa que a gente aqui tanto fala, né? Tanto comenta aqui, né? Gente, eu estou falando para caramba. Alguém quer falar alguma coisa? Só um pedacinho só. No nosso lar, naquele período da guerra, quando o André Luiz lá estava conversando com o Lísias, e de repente ele falou, que negócio é esse aí? Aí o Lísias apertou o botão lá e começou a ouvir alguém da colônia falar do problema. Aí o Lísias disse para o André Luiz, André, essas forças tenebrosas que assolaram a Ásia, agora estão assolando a Europa. Os instrutores abnegados estão tentando, de formas possíveis, né, envolver os políticos, né, para poder para refrear, para que a Segunda Guerra não viesse isso na época. Então, você vê a inversão de valores. Chega nos nossos tempos. Hoje, o professor na sala de aula, ele não pode, diplomaticamente, só se bem que um juiz hoje tomou uma decisão, talvez ele seja até recriminado pelos seus pares, né? Diante até da academia, porque os novos advogados têm, né, na academia, lá, eles têm sofrido muitas restrições. Pois é, a mãe de um aluno que o professor diplomaticamente pediu o celular para que ele não tirasse o fone de ouvido, não escutasse música e prestasse atenção na aula, porque filho de advogado, o juiz deferiu a favor. A mãe tinha imputado responsabilidade e danos morais ao professor. Está rolando na internet aí. E o juiz deu... Então, são essas inversões de valores. Isso que a gente está presenciando no momento atual. Né? Por isso que ninguém mais quer ser professor. Por isso. Já era o problema de ordem financeira, aí entra mais esse gancho aí. Ordem moral. Né? E aí a gente vê o problema o sermão profético de Jesus, quando ele fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Porque realmente nós estamos nesse mundo, nós estamos na transição, nós não podemos nunca esquecer isso. Estamos no mundo que também Jesus fala, tudo que estava oculto será revelado. Tá? Isso tudo está no capítulo 24 e 25 de Mateus. Tá? Então, nós temos que, né, veja bem, fazer a nossa parte, vamos nos preocupar conosco. Não é egoísmo a gente se preocupar conosco, não. Nesse caso aí, não. Porque todo mundo conhece amar ao próximo, amar a Deus, né? Conhece o não fazer ao próximo aquilo que não fizesse a você mesmo.
A gente pode só dar as pitadas, né, para lembrar, mas a gente não pode obrigar ninguém a fazer isso, a acreditar nisso, a praticar isso. Nós temos essa obrigação, conosco mesmo. Tá? Então, é isso aí. Vamos ver os valores invertidos, mas vamos respeitá-los, procurar ajudar, né? Quando nos pedir aquela velha opinião, gente, né? Mas é por aí. Os nossos caprichos, né? Caprichos. Né? Afrânio, você me permite falar mais uma pequenina coisa? Então, quando a gente estava comentando lá, é a próstata, que muitos homens não procuram fazer exames. E isso também vem, além dos problemas, né? Tem essa outra janela aí. E que muitos casais passam a ter problemas, né? Principalmente o homem, a questão, tem que falar a verdade mesmo, tá? Da impotência que passa por aí. Né? Eu não sou médico, escuto relatos de médicos colocando essas questões. Né? Aí tem muitas outras coisas, fora as doenças crônicas que vêm por aí. Então, lendo o livro Dos Bastidores da Obsessão, lá nos finalmente, tem uma questão do problema também de obsessão, que os espíritos, vou usar a palavra, que quer levar a pessoa a certas situações de vexame, sei lá o nome, mais ou menos assim. Escândalo. Tá? Ou isso, ser mais ou menos isso. Tá? Eles envolvem e atuam e inibem, né, até a estímulos. E o Kardec explica isso, eu vou rapidamente enxugando, explica isso, que a criatura que tiver com problemas esses de influenciação, através do passes, da leitura evangélica, é um trabalho, o Kardec diz, não é um trabalho rápido, é um trabalho lento, moroso. Por isso que o pessoal diz, o centro espírita é fraco. Não é fraco. Porque, na realidade, é uma terapia, é um tratamento lento. Retirar os fluidos que estão embaraçando a criatura, que afastar a entidade causadora do problema, que, na verdade, a maioria das vezes somos nós, seja quando eu digo o homem, é a humanidade. Nós, seja ele ou ela, não é? Que cria a situação. E ainda, essas criaturas sintonizadas, mente a mente, fluido a fluido, sintonia a sintonia, isso que eu estou falando, mente a mente, gera esses transtornos e passa tudo por aí. Por aí, o que a gente está vendo aqui é o caso dessa menina aí que a gente viu anteriormente. Desculpa, eu não vou falar mais. Ponto. Estou falando. Então, deixa eu perguntar agora, seu Roberto Consuelo, prima, alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu não. Então, não, tá tranquilo. Tá bem? Prima, também não? Não, tá tudo certo, prima. Então, vamos embora agora começar onde a gente parou, tá? Vocês têm essa mania de ficar voltando parágrafo. Culpado é vocês, tá? Eu falei, vamos embora, gente, vamos continuar. Vocês, então, não, vamos voltar. Vira a página. Lembremos aos corações desalentados. Não é isso? Volta a página? A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. A permuta... Olha como eles classificam a situação aí. Instinto satisfeito. Que realmente é algo instintivo. Por ser lei das formas, a questão da relação sexual passa a ser um instinto. É algo comum no homem e na mulher, normal mesmo. Mas aí que está o problema. A construção da felicidade real não depende disso. Isso faz uma parte, né? A parte. Mas não depende disso. Vamos lá. A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto das multiformes permutas de amor. Permutas. O amor é uma permuta. E essa permuta é infinita.
É uma pena. E veja bem, de novo voltamos, é uma coisa totalmente o quê? Do planeta. Ah, existe mais 1000 planetas igual esse aqui só na nossa galáxia. Tudo bem. Mas existem planetas que eu aposto que lá em Júpiter o negócio deve ser diferente. Em outros planetas mais avançados, né? Cada planeta vai ter essa relação, porque já tem uma permuta de amor maior, já há esse conhecimento, já há essa prática, né, que se torna diferente. Vamos lá. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Um exemplo mais clássico disso aqui, a mãe e o filho, o pai, né? O filho e a mãe, né? Já há uma forma também dessa permuta sem a tal relação, porque é coisa do espírito. A gente vê que está entre nós também isso aí, né? O espírito é quem ama, o espírito é quem sente, né? O espírito é quem vibra. Caramba, eu estou falando tanto do espírito, estou esquecendo da carne, meu Deus do céu. O que a carne é? O instrumento, a enxada. Né? O Francisco de Assis chamava de quê? Alguém se lembra? Que a Joana de Anjos fala? O que era o corpo dele? Jumentinho. Jumentinho, tava que era burrinho. Jumentinho. Eu sabia que era um bichinho. Eu sabia que era um família. bichinho. Eu estava tentando lembrar se era burrinho, jumentinho, cabritinho. Eu sabia que era isso. Que o jumento é um dos animais que assim mais trabalhadores, espertos, entendeu? Que existe, tá? O jumento realmente ele é diferente, né? E o Francisco de Assis se utiliza dele, do jumentinho, porque realmente é um instrumento muito necessário para o trabalho mesmo, para o duro. Tá? O jumento tem uma força enorme. Tá? Lá no Nordeste, o jumento é considerado quase gente. Tá? Quando eu vou lá, eu até brinco lá com meus parentes lá, ó, isso aí, ó, toma conta que isso é da família, e é considerado. Está sendo substituído pelas motos. Jumento e mula é a mesma coisa? Pergunto. Não. Ou são parentes, sim? Não, são parentes. É o cruzamento do jumento com a égua, sai a mula. Ah, tá. Eu não conheço. O cavalo com a jumento sai o burro. Tá? Eles são... Tem um nome que dá híbridos, é isso? Que dá? Eles não têm procriação, tá? A mula e o burro não têm procriação. Acho que é híbridos. Eu não me lembro desse. Tá? Eu não sei desses detalhes das famílias dele, não, viu? Não me pergunta que eu não sou uma pessoa rural. Seu Roberto deve saber. Lá em Itamaraju. Quando eu faço alguma bobagem, eu digo é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo que você falou. É isso mesmo que você falou, tá? É porque alguém pode perguntar a gente também. Um dia, como eu estou perguntando, a gente já sabe. Responde. Curso rural. Mas como eu sou uma jumenta, não entendo nada de jumento. Fran, aqui também nesse pedacinho aí que importa reconhecer esse intercâmbio, você vê, quando na gravidez, isso não importa, mas vamos falar da mãe, né? Seja o reencarnante, ou no corpo masculino, no corpo feminino. Normal, então. Se são adversários, desafetos do passado, a mãe tem uma gravidez, ela pode, dependendo, né, do grau de implicação entre as partes, ter uma gravidez razoável ou realmente difícil. E se passou na razoabilidade, se a palavra comporta, né, após o parto, muitas mães entram naquele quadro, né, que eles têm um nome pós-parto, eu não sei o nome, eu não sei se é depressão pós-parto, tem alguma coisa, em decorrência
também desses fluidos deletérios do reencarnante, em função dessa antipatia entre as partes. Ele fala aqui na sublimação, né, do amor, né? É o que ele coloca. E muitos de nós ignoramos, até os obstetras ignoram, o obstetra espírita, talvez ele já começa a ter uma visão mais ampla a respeito. Mas a grande maioria não, né? É verdade. Mas vamos chegar lá. Vamos lá? Desenvolvamos, pois, carinhosa assistência aos que desesperam no mundo, sentindo-se na transitória condição de deserdados. Ensinemo-los a libertar a mente das malhas do instinto, abrindo-lhes caminho aos ideais do amor santificante, recordando-lhes que fixar o pensamento no sexo torturado, com desprezo dos demais departamentos da realização espiritual, através do cosmo orgânico, é estacionar inutilmente no trilho evolutivo, é entregar-se inerme à influência de perigosos monstros da imaginação, quais o despeito e a inveja, o desespero e a amargura, que abrem ruinosas chagas na alma e que combinam ao exclusivismo. Pena que pode avultar até a loucura e a inconsciência. Rapidinho, Afrânio, para dar continuidade que se conversou na última reunião, está aqui, ó. O que se falou na última reunião, aqui está sendo mais explícito. Meu Deus. A moto aí é potente, hein? Tá, é morto. Tá vendo? Está ouvindo aí no seu apartamento também? Não é só na minha casa, não. Não é só na minha casa, não, viu? Meu Deus. É que aqui na minha casa, o que acontece? Tem um quebra-mola aqui embaixo, aqui na porta da garagem. Então, quando eles vão passando no quebra-mola, meu amigo, eles aceleram mesmo. Isso é a noite inteira. No dia que caiu aquele temporal, eu fiquei tão feliz, não passou uma moto. Só para recordar essa questão aqui, pode voltar até a loucura. É só a gente lembrar do Missionário da Luz que nós já estudamos, aquele rapaz que sai com a mãe, né? Com a irmã do centro espírita, né? O problema na área sexual dele, né? E ele estava lá tentando, né, se consertar, mas além de o grande problema disso, dele querer continuar no assunto, né, continuar nessa questão sexual, né, ainda tinha os amiguinhos que, né, o levavam para isso. Então, isso ali já é um caminho para a loucura. Porque quando fala, eu sou fissurado numa coisa, gente, se não for coisa muito boa, é coisa que a gente tem que até que, pô, peraí, eu tenho que, né, ver se isso é legal ou não. E a gente escuta muito isso na rua, em várias questões, não é só na questão sexual. Cara, eu sou fissurado nisso, e esse fissurado nisso, que é aquela paixão, né? Isso já é também considerado pela espiritualidade um pouquinho de um grau de loucura, porque é um desequilíbrio muito forte. A gente, veja bem, dentro dos nossos olhares humanos, que é tão, a gente vê tanto, para a gente é normal. Né? E o livro todo trata desse ponto aqui, isso aí. O livro todo mostrando os vários tipos de loucura que existe entre nós que nós consideramos normais, né? Alguém quer comentar? Eu acho Então, que é bem embora. assim, esses nossos pequenos ou grandes desequilíbrios, que na verdade a gente acha que é pequeno, mas eu acho que são grandes, é que nos afastam daquela questão da comunicação, da nossa perfeita comunicação, pensamento a pensamento, com os nossos amigos e espíritos que nos cercam e nos rodeiam. Porque a gente não consegue sintonizar com eles por causa desses pequenos desajustes, esses pequenos desequilíbrios, que a gente está sempre fissurado por alguma coisa, desejoso de alguma coisa, né? Com as emoções flutuando, a paixão exacerbada. Não é paixão por pessoa, é paixão por coisas, por sentimentos, por sensações.
E a gente vai variando, né? Vai variando, a gente não consegue manter uma linha retilínea. E por causa disso a gente nunca consegue chegar a esse ponto aí que a gente tem que chegar, né? Vamos ver se a gente chega. Você tocou na palavra sensações. Nesse caso, são sensações. Tá? São sensações. É isso aí. Esses pequenos desequilíbrios que para a gente são pequenos, para eles não são tão pequenos assim, né? Pelo tempo que a gente encarna, reencarna, já não era para, né? Por isso que eles não acham pequeno. Vamos falar aqui de um cidadão espírita, tá? O Dr. Jorge Andréa. Ele teve 8 ou 9 filhos. Não tem nada demais isso. Mas olha o comportamento do Dr. Jorge Andréa, da esposa dele. Tá? Quem o conheceu, quem ouviu as suas entrevistas, totalmente equilibrado. O Dr. Bezerra casou com uma pessoa, ela desencarna, casa com a irmã, tem vários filhos. Equilibrado. Né? Ele conseguiu ter esse contato com os espíritos, né, os superiores. Quer dizer, não é a questão da relação sexual em si que é ruim, não é nada disso. Tá? É normal, faz parte do planeta. O problema é esse que você falou, Elisa. As sensações. É o que a gente deposita nela, né? Isso, que nos desequilibra. Passa a valer mais que outras coisas. Outras coisas que deveriam valer muito mais. Mas a origem dessas sensações? Isso vem desse lance da procriação mesmo. É um instinto, conforme fala aqui o tempo todo. É o instinto vem lá de procriação. da nossa origem da fase animal. Não, vem da origem quando se fala que nós estudamos na Gênesis, os primeiros tiveram as algas marinhas, aí começa aquela das primeiras os seres unicelulares. Unicelulares, Sim, aí se está abordando a estrutura física. Sim, mas a gente não pode ficar sem também abordar o lado... sim, espiritual. Não, concordo. É aí que a gente tem que focar também, né? Porque muitas das vezes essas sensações podem ser produzidas... Olha só, o meio ambiente não influencia. Nós não comentamos na semana passada que quando à tarde eu reclamei, poxa, eu saí pela manhã, era muito melhor, e sair à tarde, e enfim, um ambiente povoado de pensamentos desequilibrantes. E se a gente não tem um jogo de cintura, eu piso a ladeira abaixo. Então, as questões de sintonia. Eu lembrei certa feita, eu já estou também lembrando agora, do Chico Xavier. Só que o caso dele não foi esse, né? Aí que isso que nós estamos estudando. Que ele, no meio do caminho, uma senhora veio pedir instrução a ele, aí ele... Não, estou com pressa e tal. O Emmanuel falou assim, volta. Aí ele foi lá dar orientação à dona. Agora, quando ele foi para o trabalho, olha para trás. Você imagina o que você iria receber? Então, às vezes, né, são várias situações, vários lances na vida de cada um de nós, e que se a gente não tiver um certo, vamos dizer assim, agir dentro do meio campo, saber distribuir as coisas, a gente é tomado também por certas inteligências ocultas, porque a gente deu entre aspas, a guarida, nos influencia. Eu penso também, independente da estrutura orgânica, esse outro lado aí atuando. Desculpa aí. Rapaz do Missionários que nós comentamos. Exato. É isso aí. Agora, veja, você fez uma pergunta interessante também, porque é o seguinte, Jorge. Nesses milênios, já como homens, tá? Nós tivemos, quer dizer, saímos do instinto para a razão, né? E isso aí também tem muita influenciação dos nossos irmãos que vieram de capela, que mudaram nossa forma de pensar, etc. Mas até a repressão que foi dada a esse assunto há alguns séculos atrás, né, digamos, tipo assim, da Idade Média, Igreja, etc., né, que criou também essa ideia de sujeira, né, de pecado. Pecado, isso.
Tá? Isso também, o que acontece? Isso, como é que fala? Isso nos oprimiu muito. E agora nós estamos na hora que a mola estava, né, presa, soltou a mola, ela está balançando. É o que nós estamos vendo também na nossa população. Quer dizer, há N coisas realmente que vão, né, nos perturbar. Enquanto a questão da parte espiritual, tem um livro aí, Pílulas da Libertação, que nos dá uma resposta exata sobre esse assunto aí. Essa questão aí de ser, né, vamos mexer, né, na área sexual da humanidade, que é lá que nós vamos encontrar alimentos para nós, né? Está lá no livro Pílulas da Libertação. É isso aí, a pergunta foi excelente mesmo, que a gente tem que pensar, né, dentro disso aí. Realmente há uma força muito grande, tá, em cima da humanidade, justamente para tirar aquelas energias que nós falamos, né? Qual foi o estudo? Foi do Livro dos Espíritos, né? Foi. Nós falamos, foi agora, quarta-feira, né? 499, Foi. Foi agora. 499. Isso, 499. Que nós falamos sobre o lado bom e o lado mais pesado da coisa. Isso mesmo. Tem muito a ver essa pergunta aí com isso. Né? E eu também, aqui pensando, depois quando a Consuelo levantou a bola, lá a gente, 499, e na 640, deixa para quarta-feira que vem, que a 645, a pergunta 645, se eu não me engano, vai chegar a acrescentar tudo o que foi conversado deixa para quarta-feira, senão vai atrapalhar tudo aí. Vou fechar, já fechei, não quero saber. Senão eu vou... Vamos lá, Elias. Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Então vamos embora. Vamos embora. Convidemos-los a rasgar horizontes mais longos no coração. O amor encontrará sempre mundos novos. E para que tais descobertas se coroem de luz divina, bastará à criatura o abandono da ociosidade, que por si mesma combaterá a nefanda ignorância. Olha só o que ele está falando aqui sobre essa questão. Também responde a pergunta de quarta-feira. Pois olha só, abandonar a ociosidade. O fato da gente não estar procurando se melhorar, arranjar, procurar esses mundos novos que o amor tem para nós, né? Esses mundos novos que falamos não é o mundo físico, né? É o mundo dos sentimentos, né? Dos sentimentos. Tá? Geralmente, como o amor, né? De inter-relações, né? Conosco, com o próximo, com os outros. Né? Eles falam aqui, quer dizer, eles consideram ociosidade a pessoa que não quer pensar em si mesmo, evoluir, crescer. Não estou falando de religião. Estou falando de religião. Combaterá a nefanda ignorância. A pessoa que quer se manter ignorante, né, que todo mundo tem sua hora, mas não quer, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, etc. Olha só, a gente não repara isso. Perante a espiritualidade é ociosidade, porque não quer ter esse trabalho. O trabalho é sério, né? E o trabalho é pesado. A gente se corrigir, né? Nós nos corrigirmos, é um trabalho muito... Nós sabemos disso. O trabalho da mudança. Né? Então, é isso? Ficou todo mundo calado? Então vamos embora. Dentro de cada um. Reforma íntima. Fala. Não, eu estou falando, reforma íntima é fogo. Você falou comigo aqui. Eu não quis falar essa palavra, eu ia falar. Eu já dentro de cada um de nós esplende, sem desmaio, a claridade libertadora do pensamento de renovação para o bem comum que devemos cultivar e intensificar em cada dia da vida. Em cada dia, reforma íntima. Eu estou lembrando, eu estava dando uma passadinha aqui no trabalho, que certa feita, nós fizemos lá no Maria Vale, Elisa, esse trabalho há muito tempo, né? Do missionário. O seu Alexandre nos chamando, né, a
a observação nossa em relação a esse nosso comportamento, né, no dia a dia. E quantos de nós lesamos, eu vou agora usar uma terminologia dos nossos tempos, o tecido espiritual, né, que tem o tecido, que é o corpo orgânico, a gente lesa lá com consequência do lado de cá. Né? Ou seja, vai gerar doenças. E essas doenças, e algumas das vezes, são irreversíveis. Irreversíveis. Devido... Oi? Verdade. Devido somatório de mesmos erros em determinadas áreas. Por exemplo, nós estamos conversando aqui a respeito de sexo. Essa menina aqui, lá atrás, ela cometeu o aborto, não cometeu? Foi tirada a ferro lá em pedaços. O que ela, além do processo obsessivo, oriundo desse mau ato dela, né, em pensar, o que vai acarretar em vindouras encarnação? Se não tiver uma janelinha aberta para que ela não passe pelo crivo da expiação, provação mais contundente. Um câncerzinho a nível de endométrio, para aprender a usar o seu organismo, né, legal, sem lhe trazer certas irresponsabilidade, não sei se a palavra é adequada. Tá? E o homem, também na mesma área, né? Alguns têm os problemas dos testículos, tem que extrair, tem o problema também da hidrocele, tá? Pessoa que faz vasectomia, homem que faz vasectomia, ele não sabe a burrada que ele fez, né? O que vai acarretar lá na frente? Vai querer ser pai? Um dia não vai ser e vem a doença. Ponto. Não falo mais. Foi o que nós estudamos, ó, há de muito tempo lá no Maré Vaz. Quando a gente tinha a oportunidade de falar um bocadinho cada um. Vamos lá. O cativeiro, nos tormentos do sexo, não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior. É questão da alma, que demanda processo individual de cura. E sobre estar só o espírito, e sobre esta só o espírito resolverá no tribunal da própria consciência. Aí. É um negócio muito complicado. Assim como qualquer vício, qualquer paixão, somente não. Agora, lógico, o auxílio externo ajuda muito. Mas se não houver a famosa força de vontade, de mudança, é muito complicado mesmo, é muito difícil. Por isso que ele fala aqui, é questão da alma, não é do físico. Não é do físico, que demanda processo individual de cura. Logicamente, o aconselhamento, psicólogos, né? Essas várias especialidades aí que ajudam. Mas o único que pode realmente se curar é o próprio. É a mesma questão do alcoólatra anônimo, do narcóticos anônimos. É a mesma questão. Se não quer parar com o vício, né, por maior que seja a ajuda de fora, não vai conseguir realmente se curar. Então, assim, esses desequilíbrios de sensações, de emoções, de pensamentos, de paixões, seja lá do que for, de atitudes e por aí vai, eles só podem ser curados por nós. Ninguém pode curar. E a gente fica com a mãozinha esperando que os espíritos nos curem, nos ajudem. Os espíritos não são babás, os espíritos nos assistem, estão sempre ao nosso redor, mas eles não estão o tempo todo assim, filhinho, não pisa, não anda. Eles até falam, mas a gente pisa, a gente faz, tem um buraco, a gente pisa, tem lama, a gente pisa, entendeu? É nessa hora que a gente falha, porque essa cura dessas descompensações
Só depende de nós. Não tem como a gente depositar as nossas descompensações pessoais, sejam elas físicas, espirituais, emocionais, seja ela de qual nível for, nos espíritos, coitadinhos. Eles são nossos companheiros. Mas olha só, a gente é um bando de gente teimosa. Nós botamos nas contas do anjo da guarda. Sim. Pois é, estou Aí culpando o anjo da guarda. E você pergunta, onde é que estava o anjo da guarda quando isso aconteceu? Estava lá. Estava lá. Ô, Elisa, há um mês atrás eu torci o pé, né? Mas torci feio, meu. Fiquei 2 dias realmente, pensei até que fosse engessar. Aí eu pergunto, onde estava meu anjo da guarda? Aí ele me respondeu, é porque você não olhou para frente, não viu que tinha um buraco na tua frente. Ele me chamou de animal, seu animal. Ué. Se eu for tentar ouvir com o meu anjo da guarda, vai me dizer, eu vou chorar uns 3 dias, umas 3 noites. Melhor eu não quero nem saber o que ele tem para me dizer. Vamos lá para acabar esse parágrafo aí. É inegável que todo auxílio externo é valioso e respeitável. Respeitável, tá certo. Mas cumpre-nos reconhecer que os escravos das perturbações do campo sensorial só por si mesmos serão liberados. Isto é, pela dilatação do entendimento, pela compreensão dos sofrimentos alheios e das dificuldades próprias, pela aplicação, enfim, do amai-vos uns aos outros, assim, na doutrinação, como no imo da alma, com as melhores energias do cérebro e os melhores sentimentos do coração. Então está falando aqui justamente o cérebro, razão, né? Tenho que parar com isso, acabar com isso, mudar, né? Razão. Né? E colocar o sentimento do coração, que é a vontade. Né? O sentimento do coração aí, no caso, é a vontade. Aí a gente diz assim, eu tenho que acabar com isso, eu tenho que parar com isso agora. Daqui a 10 minutos a gente não lembra mais nem que pensou dessa maneira, porque já passou. Olha só, daqui a 5, 10 dias você nem lembra mais disso, porque tu já torceu o pé, já passou o pé, parou de doer, já está tudo bem. Entendeu? É bem assim. Então a aflição de hoje é um tormento, mas daqui a pouquinho a gente já esqueceu dela. Melhorou, né? A história do irmão X, daqueles 3 doentes, né? Isso aí. Vou dar um passo dele, vou curar, começar a tratar a enfermeira mal, todo mundo mal, né? Aí tem que voltar para a doença para ficar light de novo, Zikazen. Né? Aí você pergunta, onde estava o meu anjo da guarda quando isso aconteceu? Ele estava lá. Ele estava lá, ele estava falando. Você estava lá, você não olhou para frente, ó. Culpa tua. Olha, e a gente está andando, a gente está nem aí, a gente vai em frente. Depois colhe, né? É aquela história, o anjo está cochilando? Não, a gente que está cochilando na hora que o anjo está falando. A gente que não ouve, a gente está com o ouvido bem entupido. Né? O ouvido que eu digo é aquela percepção que passa dentro da nossa mente, das intuições, né? Se a gente prestasse atenção, que é como se alguém estivesse falando para a gente alguma coisa. O negócio é a gente acreditar. Meu pé está doendo até hoje, tá, Elisa? Está doendo muito até hoje. Mas eu boto a tornozeleira e vou trabalhar. Não vamos nem falar nesse assunto, porque aí já vai entrar vai entrar em outro assunto, é melhor deixar para lá. Eu tenho que trabalhar, não existe dor para quem tem que trabalhar. Então está tudo bem, está tudo entendeu? Normalíssimo. Emagreça um pouco, para poder comer hoje. Para de comer.